que é quando você coloca um humano para conversar com outro humano, porque o retorno sobre o investimento dentro desses casos, anotem uma coisa, não existe nada mais lucrativo do que um a um escalado. Não existe nada mais lucrativo do que um a um escalado. Porque às vezes alguém faz a seguinte indagação para mim. Igor, por que eu vou contratar um time comercial? E essa era uma indagação que eu fazia. Se eu posso escalar mais infinitamente sem um time só rodando tráfego, só trazendo mais copy, só trazendo mais, talvez, um copywriter pode fazer centenas de criativos por mês, enquanto o closer pode fazer algumas calls, e que pode fazer um retorno muito maior. Aí eu falo, beleza, escala, tu pode escalar qualquer coisa, mas o quão lucrativo isso é? Quanto é o retorno sobre investimento? Você analisa operações de DR, de Direct Response, você vai ver uma média de retorno de 1,8 de ROAS, não de ROI. Ou seja, eles botam R$100, volta 180. Eles botam R$1.000, volta 1.800. Eles botam R$1 milhão, volta 1.800.000. Sabe quanto que é uma média que um closer, que um bom vendedor, consegue trazer de retorno para vocês? Enxuta. Qual que é o retorno sobre investimento de um bom closer? Retorno sobre investimento, não é porcentagem. Boa, Nathan. 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Um closer que vai custar para você R$5.000 pode trazer para você R$100.000. 100, 150, R$200.000. Mais. Então, presta atenção que, às vezes, eu não tô falando de 1,8 milhões, mas um closer, tipo, você paga 5 mil, 10 mil, te gera 200 mil de lucro dentro de um mês. Enquanto você tá ali com 20 vezes o retorno, tem gente feliz com 0,8. Então, anotem, não existe nada mais lucrativo do que um escalado. Porque a camada de conversão humana, você traz a personalização, você traz a proximidade e a confiança que o mercado tá cada vez mais cético sobre isso. E quando você faz o contrário que o mercado está fazendo, você geralmente ganha o jogo. E por que a gente geralmente faz reuniões em call? Alguém sabe me dizer por que a gente faz reunião em vídeo? Conexão e confiança. O Thiago Nascimento tá bom nas aulas, hein? Tá bom nas aulas. Pô, qual que é o processo de venda mais próximo e com mais confiança que eu posso ter? Presencial. Esse é o máximo. Não tem como ser mais próximo e com mais nível de confiança aqui. E é no presencial que a gente geralmente vende casas, apartamentos, carros, coisas ultra high tickets, podemos dizer assim. E por quê? Por que as pessoas não vendem casas, apartamentos e carros, sei lá, pelo WhatsApp? Porque existem tickets e processos de venda que exigem um processo mais próximo e mais confiável, com mais conexão entre o comprador e o vendedor. Isso significa que se eu colocar uma casa para vender, ninguém nunca vendeu uma casa pelo WhatsApp? Não, obviamente já venderam. Só que, concordam comigo que a taxa de conversão pelo WhatsApp vai ser infinitamente menor do que o presencial? Sim ou não? Sempre vai ter um louco que vai querer comprar pelo WhatsApp. Um doido vai ter. E o que a gente faz? A gente analisa. Quais são as estruturas de funis que a gente tem? A gente tem uma página de vendas, então uma LP. A gente tem uma VSL, a gente tem um webinário ao vivo com mais pessoas. Depois a gente pode ir para X1 no WhatsApp, ligação de áudio, ligação de vídeo. Deixa eu apagar esse WhatsApp aqui. Ligação de vídeo. E depois o presencial. Então, quando a gente... presta atenção. Quanto mais personalizado, quanto mais próximo, quanto mais conexão eu tenho entre o meu lead e eu, como vendedor, mais tickets mais altos eu posso vender, com uma taxa de conversão mais alta. Então, uma LP é só uma página de vendas, que tem menos conexão e personalização do que uma VSL, que é um vídeo de vendas. Só que um webinar ao vivo, mesmo sendo coletivo, ao vivo traz mais conexão. X1 WhatsApp, agora eu tenho conexão individualizada. Ligação de áudio, eu tenho voz, o que traz cada vez mais personalizado e mais rápido aquela conexão. Ligação de vídeo, a gente soma a voz, o rosto, né, que apresenta o visual, e o processo de conexão. E presencial, a gente vai ter tudo isso em conjunto. Só que me responde uma coisa, pessoal. Eu consigo escalar presencial? Sim ou não? Consigo escalar presencial? Eu consigo falar com o Guilherme sei lá, no sul, falar com o Thiago no norte, depois eu falo com o Lucas em Portugal. Tudo ao mesmo dia? Não. Então, qual que é o processo que mais permite eu ter o máximo de lucro com o máximo de eficiência possível? A call de quê? A call de vídeo. Portanto, eu consigo ter o nível mais próximo, o melhor nível de proximidade, conexão e confiança que eu posso ter para vender com os tickets cada vez mais altos com a maior taxa de conversão. Ah, Igor, mas eu estou no começo ou não tenho tickets tão altos. Beleza. Já imaginou aumentar em 3 vezes a taxa de conversão? Coloca o lead na call de vídeo. Desprende mais tempo com ele. Traz algo mais personalizado. Você quer escalar a sua operação ou tu quer lucrar com a sua operação? Se você quer lucrar, não existe nada mais lucrativo do que um escalar.